do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, lição 21, Edificando a Casa Espírita. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência não somente vos impedirá de fazer o mal, mas vos fará praticar o bem. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, segunda edição, Leon Denis, 2003, capítulo 15, no item 10, segundo parágrafo. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Acabamos de ouvir sobre as festividades de Natal deste ano de 2002 e ao observarmos toda a movimentação de recursos, de força humana, de atividades no bem, pensamos em como é necessário desenvolver nas criaturas o sentido das palavras pensamento e vontade. O pensamento é criador, a vontade executa. O pensamento idealiza, a vontade realiza. O pensamento constrói, a vontade levanta as paredes de uma obra. Quando nós todos da Casa Espírita desenvolvemos o sentimento do trabalho, após desenvolvermos o sentimento do estudo, certamente faremos coisas incompreensíveis para alguns, porém compreensíveis para os que pensam que são capazes de realizá-las. O estudo de O Evangelho, de O Livro dos Espíritos e demais livros complementares faz-nos pensar, abre clareiras em nossa mente. A vontade daqueles que realizam tarefas conclui aquilo que se aprendeu. Ao longo de décadas, estamos levantando as paredes espirituais desta casa. Atividade assistencial, melhor diríamos, polo de atração das almas da redondeza. Criação de ideias e recursos para atrair uma determinada qualidade de espíritos. E depois, com o decorrer de algum tempo, a criação da casa espírita propriamente dita, a criação das ideias e a ideia refletida fizeram com que se executasse um projeto de atender não somente as almas próprias do lugar, mas outras almas que pudessem vir a trabalhar na casa. Tudo isso foi fruto de criação. Contamos com todos capazes de realizar esse projeto, capazes de realizar esses ideais que são nossos. Como perceberam, qual será o próximo passo? Como iremos nos ver daqui para frente? Qual é o projeto desse centro espírita, desta atividade social, das atividades socorristas que aqui circulam? Qual o projeto? Diremos, continuar a pensar e a realizar. E aos que não souberem pensar e realizar, acompanhar os que já são capazes de fazê-lo. Iniciaremos neste próximo ano momentos muito interessantes, associados a órgãos governamentais, associados a pessoas que nem sempre se intitularão espíritas, porém cristãs. Teremos que ter capacidade de lutar pelo ideal espírita. Associação, sim, mas não misturem as coisas. Lutaremos pelos nossos sentimentos, pelos nossos ideais, porém daremos braços àqueles que querem realizar alguma coisa no bem. Se a mente dessas criaturas não for capaz de pensar de uma maneira nitidamente espírita, que seja nossa a ideia, o pensamento, mas que os braços se deem uns aos outros para realizarmos a grande tarefa que teremos que fazer. E veremos o crescimento das pessoas que visitarão a casa. Muitos ouvirão a mensagem do Evangelho e se pedirá aos que estão
A testa do centro espírita é uma posição declaradamente espírita, sem ser uma posição declaradamente antipática. E o que vem a ser uma posição antipática numa casa espírita? Enumerarei apenas 3: a intransigência, a indiferença, a má vontade. Há pessoas que possuem má vontade com seus colegas, com seus amigos, que são indiferentes àqueles que são capazes de ficar no local, mas não fazem parte daquele grupo. Não se deve ter indiferença para com eles. Deve-se, sim, dizer claramente: meu irmão, você não está pensando como eu estou pensando. O homem ganharia muito em sendo claro, em dizendo as coisas. Como seria bom se as criaturas humanas tivessem essa capacidade de ser leal sem agredir ninguém. Já não és mais desse grupo de trabalho. Compartilha os estudos, mas não trabalhes mais, porque não estás mais ligado ao trabalho. Duro esse discurso? Não. Descaridoso? Não. Apenas coerente com o trabalho. Como vocês pensam que fica aqui na espiritualidade quem retorna, sem construir nada, ou destruindo pelo prazer de destruir? Não, meus filhos. Ou estamos associados ou não estamos associados. Haverá alguma dissidência, algum mal-estar, mas isso não será ruim para casa, porque estaremos juntos com o mesmo projeto, com o mesmo propósito. Pensam vocês que estamos querendo que as pessoas trabalhem sem pensar? Não. Estamos mostrando que há necessidade de passos certos, na posição, na direção que se tem que executar. Este território, meus filhos, foi conquistado espiritualmente. Aconteceram muitas lutas que vocês ignoram e ainda hoje acontece. Mas a luz já está estabelecida. Vez por outra, encontra-se vaga de espíritos tentando fazer sombraçar a instituição. Aqueles que já tentaram e viram que não conseguem nada com a casa, que exalta o espírito cristão, dizendo logo: não percam seu tempo. Sigam as criaturas, mas a instituição não. Não tentem contra ela. Sigam algumas pessoas, que essas ainda podem cair, mas a instituição está sólida. Isso quer dizer que nós não devemos temer ataques? Sabe-se muito bem que não. Mas quero dizer a todos, principalmente aos que estão fazendo parte da direção do centro: guardem no coração a mensagem do amor, em contraposição ao individualismo que existe na Terra. Guardem a mensagem da caridade, em contraposição à insensibilidade. Guardem a mensagem do altruísmo, em contraposição ao egoísmo. Guardem a mensagem da solidariedade, em contraposição à indiferença. Guardem a mensagem da humildade, em contraposição ao orgulho. São estas lições que vocês precisam guardar no coração para poderem enfrentar as grandes massas que, juntamente com a casa de Leon Denis, com seu enorme potencial humano, permitirão que a instituição tenha bases sólidas de acordo com a grande atividade socorrista social das almas sofridas. Meus irmãos, Deus nos abençoe com a paz, o carinho, a misericórdia, com tudo isso, mas que nos abençoe também com a coragem, com a fé. Essa é por demais importante para os homens que desejam servir a Deus na tarefa de iluminação de todos os corações que residem por aqui. Aquelas pessoas especiais, como eu já disse, ou aqueles que já vêm porque desejam servir. Deus abençoe a todos os que se dedicam à tarefa assistencial
durante todo o ano, com carinho, determinação, tarefa que se faz aqui, dentro ou fora daqui. Deus abençoe os sólidos, os firmes, os que não titubeiam, os que estão à frente de todas as coisas. Deus abençoe este território. Deus ilumine o coração de quem deseja servir. Muita paz, meus irmãos. Antônio de Aquino. Mensagem recebida em 1/12/2002. Olá! Espero que todos vocês estejam bem. Peço a Jesus que abençoe nossos lares, nos trazendo paz, saúde e muita luz para os nossos corações. Hoje nós vamos fazer um breve comentário dessa importante lição que nosso querido patrono nos traz para nós que escolhemos aprender o Evangelho de Jesus sob uma casa espírita. Nós sabemos que praticar o amor, praticar a caridade, não precisamos de um espaço físico, de um templo. Daqui a algum tempo, estudar sobre Jesus, sobre seus ensinamentos, será algo muito comum. Faremos isso em qualquer lugar. E a pandemia, na verdade, com o advento da internet, está ajudando a acelerar esse processo. As palavras do Cristo podem ir cada vez mais longe, pode estar ao alcance de todos. Mas, por enquanto, os templos religiosos, agora os canais religiosos, ainda são os principais locais que ouvimos e aprendemos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Precisamos contribuir para que eles continuem a ser um pronto-socorro para as almas que sofrem, que necessitam de amparo, de consolo. E como Antônio de Aquino nos diz, eles, os amigos espirituais, estão sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo para o bem. Mas é preciso também que nós façamos a nossa parte, né? Para dar a contribuição, precisamos manter o nosso pensamento no bem. Primeiro, a gente pensa, para idealizar, para criar. Depois, a gente executa. Para executar, é preciso que tenhamos em nós a vontade de realizar aquilo que pensamos. Toda casa espírita deve sempre manter os estudos das obras básicas de Allan Kardec. Porque através desses estudos, desses conhecimentos sobre o Evangelho de Jesus, sobre as leis de Deus, é que teremos base para entender por que estamos aqui na Terra. Por que eu estou sofrendo tanto? Para onde iremos quando desencarnarmos? Então nós aprenderemos a ter um roteiro seguro para a nossa vida. Aprenderemos a ter fé. Não simplesmente porque alguém disse que precisamos ter fé, mas porque entendemos a necessidade dela, raciocinamos. E quando uma casa espírita aqui no plano terreno se constrói, certamente ela já foi edificada no plano espiritual. Amigos espirituais já pensaram, idealizaram, elaboraram, transformaram esse pensamento em vontade de realização. Depois, eles nos dão a oportunidade de participar deste projeto. Eles contam conosco para esta realização. E se não estivermos dispostos a fazê-lo, de aproveitar essa oportunidade, outros farão. Não faltarão trabalhadores, sabemos disso. Então, por que desperdiçar essa oportunidade que estamos tendo de participar dessa realização no trabalho de Jesus? Muitos de nós já se comprometeu com essa obra, antes mesmo de nascer. Mas é preciso que estejamos firmes, seguros, pois como todo trabalho no bem, a casa espírita também sofre ataques, tanto no plano material quanto no espiritual. Infelizmente, ainda encontramos aqueles que não desejam progredir. Uma casa espírita bem solidificada nos princípios ensinados por Jesus, ela tem a proteção, tem segurança em seus trabalhos. E se cada um de nós, trabalhadores dessa seara, estivermos atentos, estudando, fazendo a nossa reforma íntima, aprendendo a reconhecer as nossas dificuldades e com vontade de acertar, estaremos sempre progredindo e dando a nossa contribuição. Nessa mensagem, Antônio de Aquino nos dá algumas lições e pede para guardarmos essas lições em nosso coração.
porque contribuirão para que sejamos pessoas melhores, trabalhadores seguros, cumpridores dos nossos deveres. Nenhum de nós quer retornar ao plano espiritual quando desencarnar, né? Sem levar nada nas mãos, sem realizações, sem ter ajudado aqueles que estavam à nossa volta. Então, vamos prestar atenção nessas lições, para que não fiquem apenas em nossas mentes, mas que se instalem em nossos sentimentos. E a primeira lição que ele nos traz é a lição de amor, baseada no maior mandamento das leis de Deus, que Jesus ainda acrescenta: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ela combate em nós o individualismo, nos ensina a enxergar o outro tão importante para nós como nós mesmos. Com esse ensinamento, refletiremos em nossas atitudes e poderemos enxergar Jesus em cada rosto que chegar até nós na casa espírita e também no nosso dia a dia, solicitando nosso auxílio. E onde encontramos mais lições de amor? Como vamos aprender mais sobre o amor verdadeiro? Ah, meus companheiros, quem mais veio nos ensinar sobre o amor do que Jesus? Sua vinda aqui na Terra foi toda de exemplificação do amor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, vamos encontrar vários ensinamentos do Cristo, com as explicações dos nossos amigos espirituais, para facilitar o nosso entendimento. Lá encontramos as lições morais de Jesus, inclusive sobre os outros ensinamentos que Antônio de Aquino nos fala, que são sobre caridade, altruísmo, solidariedade, ou seja, ele pede que a gente, enxergando o outro, possa também fazer um movimento de auxiliar o outro. Eles representam o amor em ação. E podemos praticar isso em qualquer lugar, qualquer momento. A casa espírita é apenas um laboratório para ensaiarmos esses feitos, onde estamos mais atentos aos espíritos amigos, que nos envolvem com as suas vibrações de amor, nos intuem a fazer o bem. Mas será que esses espíritos não podem estar ao nosso lado o tempo todo? Nós não temos o espírito protetor que está conosco desde o nosso nascimento? Pelo menos, não temos familiares que nos amam, que já passaram pela terra e agora estão no mundo espiritual. Então, quanto maior for o bem que fizermos, mais nos cercaremos de bons espíritos. Até quando ajudamos uma pessoa na rua, aquele espírito protetor, que também está junto com ele desde o nascimento, pelo menos, também poderá nos auxiliar. Se nós somos o que pensamos, se pensamos no bem, atrairemos o bem, onde estivermos. Vamos ampliar nossos horizontes, levar o amor, levar o auxílio aonde estivermos, levar as vibrações que hoje só conseguimos sentir na casa espírita, para os nossos lares, para o nosso local de trabalho, para dentro de nós mesmos. Deus não está em todos os lugares? Não está dentro de nós? Então, por que muitos de nós só conseguem sentir essas vibrações na casa espírita? Quantas lições podemos tirar nessas dores, neste momento que não podemos estar na casa espírita? É uma grande oportunidade para refletirmos sobre isso. Por fim, vamos comentar sobre o último ensinamento que Antônio de Aquino nos traz nessa mensagem. É a lição que nos faz combater essa chaga que está dentro de cada um de nós. É a lição que nos faz combater o orgulho, que nos faz achar que algumas pessoas são melhores que as outras por posição social, que nossos filhos são melhores que os dos outros. Quando dizemos minha casa, meu filho, meu dinheiro, acreditamos possuir pessoas, coisas, mas o maior homem que pisou aqui na terra, que é lembrado mesmo após séculos e séculos, nasceu num lugar simples, onde os animais eram guardados.
Ele aprendeu com seu pai o ofício de carpinteiro, se vestia de forma simples, não possuiu bens e ainda perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, irmãos, se para nós a Casa Espírita hoje, a crescida dos canais espíritas agora, são os locais onde podemos aprender, estudando sobre o amor, sobre as leis de Deus, que é todo amor, vamos vibrar por ela, cuidar dela, porque a Casa Espírita não são tijolos, mas são os nossos pensamentos, nossa vontade de fazer o bem, são o auxílio ao próximo. Esse laboratório que pouco a pouco vai nos ensinando a espalhar o bem por toda a humanidade. Porque mais do que nunca, o socorro se faz necessário. É preciso amor, é preciso pensamento e vontade firmes, para que não nos deixemos desanimar diante das dificuldades. Que Deus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Graças a Deus.